Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos começar a nossa live de hoje. Cadê a Ana para a gente começar? Hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento pessoal, autodesenvolvimento e autoconhecimento. Será que tem alguma diferença? Será que você tem focado só em um? Como que anda por aí essa relação? A Ana entrou, vamos lá chamar a Ana. Uma câmera aí. Tudo bem? Boa noite, Ana, seja bem-vinda. Deus, vou Já botar um troquei aqui a filtro minha. aqui, porque eu estou acabada. Faz parte, né? Teve aí uma emergência de mãe, acontece, né? Tava aqui ouvindo uma musiquinha animada holandesa, gente, hoje, para relembrar meus tempos de aula de holandês, que eu não entendia nada, Nossa, mas até que fez holandês parte. você fez. Eu morei durante 5, 6 meses na parte holandesa da Bélgica. E aí eu No... fiz aulas de Flamengo, né? Que é a língua Uhum. dessa parte da Bélgica, que é um holandês, um dialeto, né, de holandês. Então eu tive que estudar holandês durante o tempo que eu morei lá. E aí essa semana eu assisti um filme em holandês e eu fiquei com essa música. Aí eu coloquei aqui porque hoje, gente, já entrando até um pouquinho aqui no tema da live, me veio muito como é importante a gente aproveitar as oportunidades de cada etapa da nossa vida, porque a gente nunca sabe quando vai utilizar isso. Então, aproveitando agora, Ana, por favor, se apresente. Então, boa noite a todos. Obrigada por ter me convidado para essa live, Dalita. Acho que a gente tem muita coisa em comum, muito pensamento em comum, e quanto mais a gente puder compartilhar com as pessoas, melhor. Então, eu sou a Ana Guiar. Hoje eu tenho uma empresa junto com meu marido de piscinas, mas há 6 meses surgiu um novo ciclo podcast, que foi através de dessa transição, né? Desse conhecimento, dessa sede de autoconhecimento. Então, junto com esse meu aprendizado que é diário, né? Que eu sempre falo que o autoconhecimento ele tem um dia para começar, mas a gente nunca vai terminar. É eterno, né? Então, todo dia a gente está aprendendo alguma coisa, todo dia a gente está se conhecendo melhor. Então, esse processo ele é infinito. Então, eu também dou palestras sobre desenvolvimento pessoal e apresento um novo ciclo podcast toda quarta-feira no canal do YouTube. Essa sou eu, Muito do bom. JB. Muito bom. E é verdade, né? Às vezes a gente demora um pouco para começar com a nossa busca, né, de autoconhecimento. E depois que a gente entra, a gente percebe que não é só, eu só vou olhar essa questão, que é a questão que normalmente despertou, né? Essa necessidade de ir em busca de autoconhecimento. Não, quando a gente começa, é viciante e não tem mais como você sair. Sempre existe algo mais a ser desvendado e descoberto, né? Ana, eu achei super legal quando tu trouxe sobre esse tema, porque é o que a gente observa hoje em muitas pessoas, né, de estar buscando se desenvolver, principalmente no profissional ou então no relacionamento, mas esquecem de buscar essa parte de autoconhecimento, né? Elas vão em busca de técnicas milagrosas que ajudem a se comunicar melhor, que ajudem elas a se relacionar melhor, a liderar melhor, mas nunca olham para si mesmas, né? Elas querem sempre tentar melhorar o externo, né? E esquecem do interno, que é tão importante. E isso eu tenho visto também, assim como você, por isso que eu achei um tema muito legal para a gente falar e compartilhar com outras pessoas, porque é o que tem acontecido muito. E às vezes até não por falta do próprio conhecimento, mas é que é uma coisa tão automática já
que as pessoas procuram primeiro se desenvolver e esquecem de se conhecer. Sim. Eu acho que já começa desde a base, né? Porque desde a nossa infância, né, a nossa geração, ela foi criada dessa forma, com essa busca de desenvolvimento das suas habilidades, às vezes nem olhando para os nossos talentos, mas por aquilo que a sociedade botava como sendo necessário você aprender, né, na escola, então de ser o melhor aluno da classe, de estar sendo o melhor jogador de determinada modalidade e deixando de lado essa questão de meditação. Eu, por exemplo, nunca tive nenhuma palestra ou aula durante os meus anos escolares voltados para desenvolvimento espiritual, para a necessidade de me conhecer, de aprender a meditar, sobre a necessidade de ter presença. Não, tudo era voltado de você tem que passar no vestibular. É, eu acho assim, eu sou muito a favor de incluírem pelo menos duas matérias, né, na escola, que é a inteligência emocional e a inteligência financeira, porque são duas dores assim, porque o emocional, se você desde de que começa, né, na escola e consegue ter assim esse auxílio, porque às vezes, geralmente em casa nem os nossos pais, não por culpa deles, mas porque foi dessa forma que eles também receberam, né? Então, a gente não tem, a gente consegue ter esse equilíbrio emocional depois de adulto, depois que a gente quebra a cara, depois que a gente sofre, depois que a gente vai realmente em busca de uma maneira de ter esse equilíbrio emocional, né? E o financeiro também, porque se você não está bem emocionalmente, você gasta, você está insatisfeita, você compra compulsivamente. Então, o financeiro é uma das bases também. Então, se não está bem o financeiro, o resto também não vai estar bem. E o emocional também é um reflexo daquilo que nada vai estar bem. Teu casamento, tua vida A profissional, tua vida saúde. pessoal, tua saúde. Então, eu acho que essas duas matérias deviam entrar dentro do currículo escolar aí. E também o Com espiritual, certeza. com certeza. Com certeza. É porque está tudo interligado, né? E a gente tem que entender também que as crianças, elas mudaram muito. Até no dia 14 de março, pessoal, vou fazer uma live aqui com a Sinara, que ela trabalha com essa parte das crianças índigos, né? Crianças cristais. Então, ela vai estar trazendo esse assunto aqui pra gente, porque hoje existe uma nova geração. E que eu tenho 30 anos, na minha época, as crianças índigos eram muito tratadas como os hiperativos, né, com déficit de atenção, e então todo mundo dava ali vários remédios, não sei o quê. E na verdade eram crianças super inteligentes que elas não tinham um saco real para ficar ali sentado na cadeirinha, porque elas faziam tudo muito rápido e elas queriam algo que estimulasse a elas, né, que trouxesse algo novo. Se naquela época, né, eu já saí da escola faz um bom tempo, né, eu terminei a faculdade com 21, então já vão fechar 10 anos que eu saí da faculdade. Já havia isso, você imagina agora que essas gerações estão ainda mais evoluídas, né? Então é também de nós aprendermos a lidar com essa nova geração que vem com um DNA diferente do nosso. Elas são muito mais rápidas, né, sagazes, inteligentes, e a escola, eu penso, né, que deve se adequar. Uhum. E com relação, né, às nossas emoções, é muito importante que você, pai, mãe, que pensa em ter filhos, né, que tem sobrinhos também, que gosta de criança, olhe para o seu desenvolvimento para que você possa servir de exemplo para essa criança, porque a criança ela sempre vai pelo exemplo, né? É. Então, se o pai ou a mãe não consegue ter esse controle emocional, não consegue, não busca o autoconhecimento, não busca o autocuidado, essa criança com certeza também vai acabar negligenciando essa área da sua vida, inclusive do financeiro, né? Porque é aí que surgem as crenças também que vão levar essa criança a agir dessa forma futuramente, além dos programas de fidelidade familiar, né? Que para pertencer eu preciso agir de determinada forma. É. E eu sempre falo, né? O filho, né? Eu sou mãe, e o filho, ele nunca vai ser aquilo que eu quero que ele seja. Ele sempre vai ser aquilo que eu sou. Então, no exemplo básico, eu não quero que meu filho tome refrigerante.
Mas se eu tô tomando refrigerante, se ele tá vendo eu tomar, como é que eu vou dizer para ele para não tomar? Então não tem muita lógica. Exatamente. E isso serve para tudo, para exercício físico, para espiritualidade, né? Seja qual for a sua religião. Se você vai, se você leva o seu filho, se você conversa com seu filho sobre a sua religião ou o que você acredita, ele vai crescer sabendo que existe, sim, um lar que acredita em Deus, que meu pai e a minha mãe são assim, assim, assado. Então, a gente é o espelho deles, né? É o reflexo deles. Então, não é como a gente quer, é como a gente é. É. E aqui, gente, eu quero deixar bem claro que as duas partes são importantes, né? É muito importante você buscar esse autodesenvolvimento, né? Esse desenvolvimento intelectual, de saber técnicas para você poder se portar melhor, seja no seu trabalho ou nas suas relações, né? Você deve buscar isso, mas também deve ir para dentro, onde não existe técnica, onde é a descoberta do que está no teu inconsciente, quais são os teus bloqueios, quais são. Gente, é a internet da Ana ou a minha que travou aqui? Ela caiu, peraí. A gente. Vamos ver aqui se deu. Tá... Acho que caiu aqui, gente. Dá um oi aqui para falar assim. A internet é para estar ok. Da Ana? Ok. Acho que agora foi. Voltei. Obrigada, André. Sim, estava aqui Menina, perdida, se era minha ou se era tua, né? Porque não, outro o dia eu não Instagram, sabia. ele não vai muito com a minha cara, porque toda live que eu marco de fazer, ele me derruba. Ah, faz parte, não, mas agora tudo certo. Bom, então voltando aqui, né, recuperando aqui do assunto, pessoal, é muito importante, então você está buscando esses cursos de autodesenvolvimento. Eu mesma, né, fiz vários trainings que buscavam esse desenvolvimento pessoal para melhorar minha comunicação. Quando a gente olha, né, para já aqui uma parte de autoconhecimento, né, o mapa astral, ele fala muito sobre você, né? E, por exemplo, para mim, a minha comunicação, ela fica o meu Mercúrio fica em Áries. E a gente sabe que normalmente o ariano é o mais estouradinho, né, do zodíaco. E aí, eu então, uma pisciana nata, tenho a comunicação que às vezes eu falo e as pessoas acham que eu tô sendo agressiva ou que eu tô dando uma ordem, né, que eu tô falando algo assim, quando não é. E aí, esse autoconhecimento, esse saber que a minha comunicação, né, ela vinha com esse peso ariano, me ajudou a melhorar a minha comunicação e aproveitar melhor os trainings de comunicação que eu havia feito. Então, percebe que a consciência, ela não é um decreto, né? Quando você, é minha comunicação ariana, então eu sou assim. Não, o saber que a minha comunicação assim me faz ter mais cuidado e me possibilita de agir de uma maneira diferente, com consciência de, opa, eu tô aqui, ó, caí na sombra do ariano. Entende? Porque todo signo tem a sua sombra e a sua luz. E aí, com consciência, você consegue utilizar o seu lado luz. Né? É muito isso mesmo, né? Assim, geralmente eu vejo as pessoas que estão em busca do autodesenvolvimento e do autoconhecimento sempre depois de um trauma ou de alguma dor ou algo parecido. Eu não tive nenhuma dor específica, assim, para ir em busca do autoconhecimento, né? Foi nesses movimentos de mulheres que eu comecei a ir, e daí eu, né, falei, gente, quero agregar, quero servir de alguma forma, compartilhar conhecimento. Então, de que maneira que eu posso fazer isso? E aí eu fui convidada para um podcast e dentro do podcast, um dos diretores ali, né? Perguntou se eu tinha um podcast, se eu me comunicava já, trabalhava no meio da comunicação. E eu falei que não, que eu nunca tinha trabalhado com comunicação. E ele falou: olha, você tem, né, um jeito legal, você pode sim trabalhar com comunicação. E daí veio a ideia do podcast. E como estava muito em alta, foi uma maneira que eu encontrei de
compartilhar com as pessoas e principalmente, né, que elas tenham a consciência de que o desenvolvimento pessoal de cada um, ele é parte super importante dentro da nossa trajetória. Então, esse processo que eu estou passando é exatamente aquilo para as pessoas que estão começando, porque eu também estou. E aí muitas pessoas se identificam porque acabam se pegando numa mesma etapa que a minha. Uhum. Comecei agora, por onde eu começo, o que que eu começo a estudar, o que que eu começo a ler, qual livro você me. Eu gosto sempre de indicar muito o filme também, né, que é uma coisa mais dinâmica, né, para as Sim, pessoas muita poderem gente que não gosta, conhecer. né, de ler. é, no começo, né? Ninguém gosta de ler no começo, mas quando você começa lendo aquilo que te traz prazer, que é interessante, começa por ali. Aos poucos você vai se interessando por outros assuntos e vai lendo coisas diferentes daquilo que você achou que nunca ia ler, né? Exatamente. Tem que E você achar, vai né? se descobrindo, é muito bacana. Tem que achar o que desperta, né, o seu gosto pela leitura. O meu foi despertado por Harry Potter, gente. Quando eu tinha 10 anos, Sério? eu ganhei meu primeiro livro do Harry Potter e eu devorei aquele livro. E desde então, assim, nossa, quando ia até o lançamento de um livro, eu já começava a pedir para eu ganhar o próximo livro. E eu devorava, assim, aqueles livros grossões, assim, eu lia em 2 dias. Eu não dormia para poder ler o livro inteiro. E foi o que despertou o meu gosto pela leitura e que perdura até hoje, né? Então é muito isso mesmo, de você encontrar o tipo de livro que vai se adequar para você, entendendo que tem livros que às vezes as pessoas vão falar super bem, mas que a depender do Uhum. seu nível de consciência atual, aquele livro ainda não vai fazer sentido para você, você não vai conseguir ler. Eu passei por isso com o 100, que eu fazia sempre as lives, inclusive no meu perfil antigo, gente. O 100 ele ficou 2 anos guardado na minha casa, que eu tentava ler e eu não entendia. Até que um dia, meditando, eu peguei, me veio assim, pega o 100. Eu peguei, abri, e eu comecei a compreender tudo que estava falando ali. Eu pensei, nossa, por que eu não estudei antes isso? Eu tentei, mas a minha consciência não me permitia. Era algo muito Uhum. avançado para mim. E eu tenho várias pessoas que eu já indiquei esse livro e que elas falam assim, Dai, como é que tu entende? Eu tento ler aqui e não vai nada. Então, não se desesperem, né? Vão indo por livros mais dinâmicos, né? Que se adequem à tua jornada atual, que aos poucos vai se abrindo. Cada vez mais a tua consciência ela vai expandindo e vai permitindo que você acesse novas camadas, né? Exatamente. Quando eu comecei, né, o meu processo de autoconhecimento foi pela dor, né? Eu sempre fui muito curiosa, sempre busquei muito sobre espiritualidade, sobre outras vidas, desde novinha, né? Minha família era católica, mas mesmo assim eu tinha essa curiosidade, esse interesse sobre energia, plantas. E devido à perda do meu pai, foi onde eu desenvolvi uma depressão e tive que me colocar, né, presente. Ou eu vou me conhecer, entender o que está acontecendo comigo, ou eu vou me tornar dependente de remédios, ou eu vou morrer. Porque eram essas as opções e eu já estava num fundo de poço que eu pensava muito sobre a última opção. Uhum. Então, aquilo me forçou a ir nessa busca de quem eu era e do que eu vim fazer aqui, do que eu quero fazer aqui. É muito comum que a partir dos 40, 42 anos, as pessoas tenham isso mais forte. Por quê? Porque você entra na consciência, na fase de consciência espiritual da evolução. Tem algumas pessoas que não entram por quê? Porque elas estão muito bloqueadas nas camadas anteriores, que é desenvolvimento, às vezes, material, né? Então tá muito preocupado se vai ter, se não vai ter, que é ali do desenvolvimento de identidade, pessoas que ainda não conseguem se posicionar, às vezes estão lá na criança ainda com dores, né, o vitimismo, a inocência da criança e não conseguem então chegar com 42 anos nessa busca da espiritualidade de quem sou eu, o que eu vim fazer aqui, qual é o legado que eu quero deixar. Exatamente. E eu sempre falo que assim, ó, uma das minhas missões é que desperte essa consciência nas pessoas antes dos 40, 45. Por que esperar o amadurecimento? Por que
passar por tantas coisas para depois buscar o desenvolvimento, né? O autoconhecimento. Então, ali a gente, né? Eu, não só eu, você e muitas pessoas que a gente conhece, que fala sobre o tema, que ensina, que compartilha, é realmente para que essas pessoas não esperem chegar aos 40, 50 anos para ter esse nível de consciência e buscar, né, esse autoconhecimento. Porque aqui a gente já está dando ali, eu sempre falo que é não existe atalho, né? Mas se você tiver esse nível de consciência o mais cedo possível, com certeza você vai evitar muitas dores, decepções, muitos atrasos, muitas escolhas erradas, porque você vai ter esse conhecimento próprio de fazer as escolhas corretas, né? Então isso vai te economizar muito tempo e menos dor de cabeça e sofrimento. Sem dúvida, sem dúvida. Às vezes a gente tem medo de olhar para a nossa própria escuridão, de reconhecer quem nós somos de fato, de reconhecer que às vezes a gente é um pouco vítima, que a gente é um pouco invejoso, que a gente é ciumento, que a gente é bravo, que a gente é agressivo. Só que quanto mais a gente se nega a reconhecer essas questões, mais isso vai se ampliando e tomando mais espaço na nossa vida, porque ele precisa ser visto, não dá para você esconder de si mesmo, né, quem você é. E vai chegar um momento em que isso vai ficar muito evidente, assim, um outdoor luminoso ali na tua frente, piscando, para te forçar a olhar. Então, se você vai por vontade própria, né? Pelo saber, eu quero realmente Pela resolver a minha vida. curiosidade, Eu quem não sabe, sei né? bem, né, o que que eu vou encontrar. Não sei bem o que eu vou encontrar, mas eu quero melhorar. Essa vontade, né, de melhorar vai ser muito mais fácil. Eu conheço muitas pessoas, né, quando eu vou fazer, por exemplo, o retiro, ou até mesmo para as sessões, que começam a achar várias desculpas para não vir fazer. Às vezes marca e daí, ai, nossa, surgiu aqui tal coisa. E aí, quando tu vai olhar para as coisas que surgiram, normalmente são coisas que essas pessoas já reclamam, elas já costumam reclamar disso. E são o quê, então? Desculpas, né? Que ela precisa que ocorra aquela desgraça, digamos assim, na vida dela, né? Aquela situação ruim, para ela justificar as ações dela, para Uhum. justificar o não ir em busca da cura. Ou colocar a culpa no outro, né? Que é muito comum. Eu, antes desse processo, tudo que acontecia de errado não era culpa minha, era culpa do outro, né? Então, a maioria das pessoas, elas não têm autorresponsabilidade, né? Que isso a gente só entende com o autoconhecimento. Então, tudo é uma coisa ligada à outra. Então, é assim, quando você percebe, você tem essa consciência, você para de colocar a culpa no outro quando você é culpado das decisões que você tomou, né? Consciente ou inconscientemente, foi você que tomou essa decisão. A gente tem o livre-arbítrio de tomar a decisão A ou B. E cada Exatamente. um, cada um vai levar a gente para um caminho diferente. Só que E às vezes por insegurança, por medo, ou até por falta de experiência, a gente acaba tomando o caminho errado. E aí, quando dá errado, a que gente é o bota a culpa no caminho outro. que é o caminho errado, sabe? Porque quando a gente pega um caminho que a gente considera errado, se a gente se permitir, ele vai trazer muito aprendizado. Então, por exemplo, muitas pessoas podem falar assim, nossa, mas tu perdeu tempo, né, na veterinária. Foram 7 anos, 5 de faculdade, mais 2 de mestrado. Mas nem não foi nem um pouco uma perda de tempo, porque foi exatamente onde eu precisava estar para viver as coisas que eu vivi naquela época, sobre essa questão do meu pai e tudo, o aprendizado que eu tive é o que possibilita hoje eu ser uma terapeuta muito mais empata com os meus clientes, porque eu já passei pelas coisas que eles estão passando, então eu entendo realmente o que, que eles estão falando e não é só uma questão de teoria, É entende? uma vivência que você tem, né? Exatamente, foi o que eu precisava passar, foi o movimento que eu precisava viver. Então, eu não considero como sendo, né, um caminho errado. Mesmo um relacionamento que te trouxe, às vezes, muita dor. Aquilo te trouxe um grande aprendizado. Só que vai de você em focar no aprendizado ou ficar aqui se vitimizando, se culpando, colocando a culpa no outro, sempre olhando para aquele drama, em vez de olhar para a bagagem que você retirou dali, né, a bagagem positiva, e seguir em frente.
que é o que sim. vai facilitar tu não cair novamente nessa situação. Mas se tu ficar nessa reclamação, pode ter certeza, tu vai viver aquilo novamente, porque tu ainda não aprendeu. Eu acho que a gente perde muito tempo reclamando. São Eu fiz uma enquete constantes. disso. E sabe que quando eu reclamava, assim, e me vitimizava e tudo, aí quando eu consegui ter essa consciência, eu acho que eu coloquei uns 20 mais ou menos, eu fiz assim, imprimi nos papeizinhos e fui assim, colando em casa, assim, onde estava assim, não reclamar, agradeça, não reclamar, não reclamar. E aqui fiz o do elástico também, eu não sei se o pessoal Ah, conhece. sei, de ficar Ah, puxando, né? ah, Cada vez que gente, eu reclama, parei de dá uma puxada. cada eu reclamava, puxava o elástico. Eu acho que tinha dia que eu puxava umas 20 vezes aquele elástico. De ficar um vergão assim no meu pulso, sabe? E como essa mudança de mentalidade faz com que a gente mude também os nossos hábitos. Então, ao invés de reclamar, eu agradeço. E quanto mais eu agradeço, é uma coisa muito clichê, mas quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. E é fato, isso aí sabe, é muito É que verdade é mesmo. frequência, né? Isso daí é física quântica, é frequência, né? Não tem como você trazer coisas boas para tua vida se você tá olhando só para o lado negro, né? Existem muitas pessoas que estão vidradas nessa escuridão da alma e aí elas reclamam que não tem luz, só que a luz está ali do outro lado, entende? Então é de você mudar a tua percepção, a forma como você vê vai mudar a tua vida. As Uhum. oportunidades, elas estão ali para que você viva elas, né? Mas o teu apego ao sofrimento e à dor travam, travam tudo o que você quer de bom para a tua vida. Enquanto você estiver apegado nesse sofrimento e nessa dor, a tua vida não vai andar. E aí você pode fazer milhares de cursos, de técnicas, né, para desenvolver o teu lado profissional e etc, que a tua vida vai continuar travada. Entende? Eu conheço, inclusive, muitas pessoas do ramo de autoconhecimento, né? Muitos terapeutas que têm, nossa, uma gama assim, de cursos, de muita coisa. E eu confesso que eu mesma, às vezes, me apegava muito em cursos e deixava de lado o meu próprio autoconhecimento. Eu me desenvolvia ali nos cursos, mas, por exemplo, ano passado, gente, eu vivi valendo uma nova onda da minha noite escura da alma, né? Eu acho que fiz dobradinha da noite escura, viu? Porque no ano passado foi um ano muito complicado para mim, poucas pessoas sabem, mas eu mergulhei assim numa escuridão muito profunda. E aí quando eu fui conversar com uma colega terapeuta sobre isso, ela falou: Dali, você fez aquele rito, né, que a gente aprendeu e tal, naquele curso, um curso que a gente fez em 2020 juntas. Eu falei assim, cara, em 2020 eu já tinha falado, nossa, preciso fazer esse ritual, não sei o que, tem isso na minha família e tal. E eu falei assim, não, cara, minha mãe fez. Ela, tá, mas não é a tua mãe, é você quem tem que fazer. O da tua mãe serviu pra ela, mas tu que tem que fazer o teu. Aí eu falei assim, nossa, né, é verdade, cara. Meu, eu precisei, gente, sofrer um acidente grave que me fez olhar para isso, entende? Graças a Deus não sofri nada fisicamente, mas tinha risco disso acontecer naquele acidente, entende? É, eu passei por vários problemas de relacionamento, no meu profissional, tudo porque eu estava me negando a olhar para uma dor do meu sistema. Sendo que eu tinha conhecimento da existência dessa dor, mas eu sabotava o fazer o que eu precisava fazer para resolver aquela dor no meu campo. É como se todo o conhecimento que a gente adquire, a gente quer passar para o outro, mas a gente não faz para a gente. Então, isso que é aquilo que a gente, tá se propondo a falar aqui na live, que é quando você tem muito conhecimento e você não usa para si, você Não coloca em prática, né? não coloca em prática. Então, a gente, é muito conteúdo, é muito curso, é muito aprendizado, é muita técnica, mas você não coloca aquilo para você até validar. Porque hoje o que está Exatamente. acontecendo? É muito profissional, fazendo curso, e isso e aquilo outro, e com conhecimento, mas ele não valida nele mesmo para poder passar para outras pessoas.
Exatamente. Ano É um passado, gente, foi a acúmulo. minha prova de fogo, viu? Porque tudo que eu aprendi, olha, de todas as minhas ferramentas foram necessárias para superar a crise de pânico, muita, muita coisa. E eu vejo realmente como sendo, tendo sido um período de evolução espiritual para que eu pudesse chegar a um novo nível do meu ser. Tudo o que eu vivi e que poderia sim ter sido poupado se eu tivesse me permitido olhar para o que precisava ser olhado, porque eu já sabia, inclusive, eu tinha, né, nem era ignorância, eu tinha consciência, mas mesmo assim eu me sabotava. Então, olhe, né, para a tua vida aí hoje, onde que você está acumulando essa obesidade mental, né, de cursos, de formações, e você não está aplicando no teu dia a dia. Que às vezes a gente é bonito, né, ler ali um livro voltado para autoajuda, autoconhecimento, lê um atrás do outro, mas você está aplicando essas dinâmicas na tua vida, está praticando um mínimo ali de afirmações, fazendo uma meditação, uma respiração, colocando os post-its, como a Ana fez pela casa, para ajudar a lembrar a forma de ser que ela queria ter, ao contrário da que ela estava tendo. Será que Uhum. você está trazendo isso para a tua vida? E assim, eu sempre falo, conhecimento parado não gera resultado. Então, você lê um livro, com certeza aquele livro vai te ensinar muita coisa. Mas se ele estiver só aqui na tua cabeça, para você lembrar uma vez ou outra, ou então numa conversa com uma amiga, falar, eu li um livro e assim, dizia para você fazer isso, isso e assado. Ah, tua amiga vai olhar para ti e vai falar, tá, e aí você fez? Ai, não fiz. Né? Então, o conhecimento parado ele não vai gerar resultado para você. Né? É a mesma coisa que você tem uma receita de bolo, lá está escrito 2 ovos, farinha, ovo, né? Você vai colocar tudo ali. Mas e aí? Quem tem que mexer a massa? Quem tem que botar o bolo no forno para assar, para ficar pronto? É a gente. Então é muito disso que a gente vê. A pessoa quer aprender, mas não, se desenvolver, mas não quer se conhecer. Exato. E é importante entender que às vezes a gente quer aplicar aquilo que a gente aprendeu e a gente não consegue porque tem essas travas no nosso inconsciente. E é só através do autoconhecimento que você vai conseguir destravar e dar os seus passinhos, né? Porque às vezes assim, poxa, eu sei que eu sou boa, mas por que que a minha vida não tá andando? Por que que quando chega na hora eu acabo agindo dessa forma, né? Eu já sei o que fazer, por que que eu não consigo? Porque não passa aqui pelo teu cérebro pensante, né? Vai pelo caminho emocional. Então, se as tuas emoções não estão trabalhadas, se você não liberou as tuas emoções reprimidas de dor, que já vem desde o teu sistema registradas na tua memória celular, quando chega no vamos ver, você reage pelo teu sistema límbico emocional. Então não chega lá no teu cérebro cognitivo e você acaba agindo baseado nessa carga emocional. Não consegue pensar para aplicar a técnica que você aprendeu. Exato. Até porque tem muita coisa, muito bloqueio nosso que é inconsciente. Então, se a gente não se conhecer, não ter o autoconhecimento primeiro, você não vai conseguir né, terminar o teu processo. Aquilo que você se propõe a fazer, mas não consegue. Justamente por esses bloqueios inconscientes que você tem. Exato. E é muita, muita coisa, gente. Mas não se desespere, né? Porque a gente está aqui para trabalhar um tanto, né? Conforme a gente se coloca em movimento, vai solucionando. Às vezes, um movimento que você faz já soluciona muitas coisas do teu campo, porque está tudo meio que interligado. O movimento que alguém ali da tua família faz vai influenciar também no teu. Então, vai abrindo essas portas para uma nova forma de viver, onde os cursos que você fez para se desenvolver, agora sim vão fazer sentido. E não pense, para quem está nos assistindo, que quando a gente começa esse processo de autoconhecimento, que é mimimi, é frufru, é purpurina, é rosa, não é não, gente. É assim, ó, a pessoa tem que ser muito forte. A gente, né, a gente descobre coisas que a gente até sabia, mas não aceita.
A gente vê que a gente realmente é imperfeito, que muitas das coisas que não dão certo na nossa vida é realmente por escolhas nossas, ou consciente ou inconsciente. Então, esse processo de se conhecer não é fácil. É algo que, assim, às vezes a gente até se permite por um tempo. Né? Há muitos anos atrás eu comecei esse processo de autoconhecimento e eu bloqueei, eu parei, como se eu não quisesse Sim, mais, sim, sabe? Eu negasse. sim. E aí, depois de 2 anos que eu comecei de novo esse processo, e agora tá fluindo. E tá fluindo porque Isso eu é muito, aceitei muito ali, né, comum. as minhas imperfeições, as minhas dores, naquilo que eu realmente tinha que mexer para fazer essa movimentação. E é diário, né? É algo diário. Exato. Exato. E é necessário você buscar essa rede de apoio, alguém que te apoie, porque senão você cai nas autossabotagens, entende? Eu, graças a Deus, sempre tive essa rede de apoio muito forte, de pessoas que eu realmente confio e que estavam ali me puxando. No ano passado, por exemplo, minha vontade, sabe, lá do. Agora eu nem lembro, acho que era do Tropa de Elite, né? Que tinha lá que ficava assim, pede pra sair, pede pra Pede sair. para A minha sair. vontade era pedir pra sair, sabe? Eu falei assim, nossa, por que que eu fui me enfiar nesse mundo? Olha lá, o povo tá vivendo assim, parece que tá tão mais fácil, tão melhor. Só que na verdade não tá, porque você vai sempre buscando algo para preencher os teus vazios emocionais. E aí é uma doce ilusão, porque tu vai ficando cada vez mais vazio, você vai ficando cada É, vez mais para baixo, até que chega uma hora em que você tá se sentindo um verdadeiro nada. Quando a gente se sente nada, o que surge? Normalmente é algum câncer ósseo ou uma leucemia. E aí eu me trazia nessa consciência já por ter esse conhecimento, eu me puxava assim, caramba, eu não quero ficar doente. Então, eu sei mais ou menos, né, o que eu vivi, ou quais são os impactos que pode ter no meu corpo, então eu preciso resolver isso logo. E nesse uhum, resolver, gente, muitas vezes eu tive que conversar com pessoas, engolindo meu orgulho e me colocando, dane-se o que essa pessoa vai pensar de mim, eu preciso resolver isso pra mim. Então eu tive que me colocar lá em prática de ligar para fulaninho e falar, olha, então, aconteceu isso, isso e isso. Eu me senti assim, assim, assado. E eu só quero te dizer, né, que isso foi o que aconteceu comigo, esse foi o impacto que teve na minha vida e que eu estou te falando isso para que eu possa seguir em frente. Não tem nada a ver contigo, é sobre mim, é sobre eu uhum, poder seguir em frente. O que é contigo, você que se resolva. Gente, isso foi libertador, é. sabe? Para mim, na hora de ligar, tremeu na base, mas depois o alívio, a paz, a gratidão que eu sentia não tinha preço. Uhum. Eu sei, assim, o que que acontece? É muito mais fácil a gente ter uma vida mediana, ficar sentado lá no pudim, né? E chutar o balde do jeito que vem, tá tudo certo. E esperar o dia que passaremos dessa para uma outra. E com muitas dívidas, né? Porque se a gente não fez nada durante a vida, ficou sentado no pudim, provavelmente a gente vai ter bastante débito por aí. Mas realmente a pessoa precisa ter coragem e principalmente paciência, porque tudo é um processo, e não se cobrar tanto. Vai, Não tem né, mágica, né? devagar, vai curando uma coisa de cada vez, porque a gente tem muitas coisas assim para curar realmente. Então, é paciência, persistência e entender que cada um tem o seu processo. E quando você falou que teve pessoas ao seu lado que te ajudaram, eu sempre falo sobre a ambiência que a gente, né, Sim. aonde a gente está. E assim, a primeira coisa, assim, quando a gente começa nesse processo, a primeira prova de fogo é que as pessoas ao nosso redor geralmente não estão acostumadas com isso. E aí acabam que, você tá ficando doida, tá ficando muito zen, Ah, que tá essa não sei o parte, quê. essa Né, parte né, foi a né. minha primeira noite escura, onde eu tive que chegar e bancar, né? Que eu estava largando um mestrado nas vésperas da defesa para ir descobrir quem que eu era. Então, todo o meu círculo de amizades, todas as pessoas da minha família colocaram que eu estava louca, né? Uhum, Que tinha alguma coisa errada. Quando eu comecei a fazer os meus primeiros cursos nessa área terapêutica, eu ouvia dentro de casa que eu estava passando por uma lavagem cerebral. Aí, de repente, eu cheguei, né? Uma família ali que muitos gaúchos. Eu cheguei e falei: olha, não como mais carne. Todo mundo assim, meu Deus, agora foi, vai ser agora hippie. endoidou Já de vez. me perguntaram: Vai ser mas hippie, você ainda gosta de dinheiro? Você ainda quer ganhar dinheiro? Porque agora tu vai
virar bicho grilo. Nossa, gente, ouvi muita coisa. Só que conforme eu fui me conhecendo e me firmando na minha verdade, isso possibilitou que essas pessoas vissem, né, que não era bem assim e que eu estava certa. E olha, praticamente todas essas pessoas que no passado me chamaram de louca já vieram na minha vida hoje falar: nossa, Dali, realmente tu não estava louca, tu estava mais do que certa de fazer esse movimento. Fico muito feliz de ver como você está hoje, e também viraram meus clientes. Então, continuem. A fase de isolamento, ela é muito comum quando a gente começa o processo de autoconhecimento, até porque você tem que ir para dentro para parar de ouvir tantas vozinhas no teu entorno e descobrir quem você é a partir do teu interno. Então, o isolamento ele se faz necessário. Depois, você consegue sair para fora e você vai encontrando essa nova tribo, né, que ressoa com você e vai te apoiar nessas fases um pouco mais profundas, né? Que eu vejo que os processos que eu tive lá no início eram muito fortes, eram muito desafiadores, mas, de certa forma, até mais leves do que eu passei no último ano. Só que os processos que eu passei no último ano, eu consegui passar por ter já essa rede de apoio e devido a toda a carga de autoconhecimento que eu acumulei Que você já anteriormente. teve. E aí foi mais leve, apesar do processo ser mais intenso. É muito isso. O começo é bem isso que você falou mesmo. As pessoas começam a te chamar de doida, que você vai passar fome, que você vai trabalhar com isso, mas como? E aí a gente acaba se isolando e depois a gente começa realmente a se identificar com pessoas que têm mais o mesmo propósito, o mesmo tipo de pensamento e que têm ali a mesma pegada do que aquilo que a gente está passando naquele momento. Infelizmente, essas pessoas que não nos apoiam no começo, elas dependem de resultado. Então, quando elas veem o resultado em você, é que elas começam a te apoiar. Porque no começo Sim. ninguém vai apoiar, de maneira nenhuma. E Né? isso vale da mesma forma que eu trouxe lá no início, que eu falei sobre os livros, que às vezes você vai tentar ler um livro e você ainda não está com a consciência para conseguir compreender aquilo. Quando você passa para um novo nível de consciência e o teu grupo aqui não acompanha, eles não compreendem o teu movimento. Sim, Então é natural para eles te chamarem de louco, porque eles estão num nível de consciência um pouco abaixo e eles não conseguem ver a realidade desse novo nível de consciência que você está. E aí, exatamente. através dessa inspiração, né, de você se manter firme no teu propósito e ficando cada vez melhor, conseguir passar por esses desafios que vão vindo no caminho e daí, posteriormente, conseguir apoiar eles também a olharem para esse outro lado da vida, é que vai fazer eles reconhecerem que é possível pensar diferente do que a maneira que eles têm pensado até então. Uhum. É bem por aí mesmo. Acontece, eu acho que com todo mundo que começa, né, esse processo de autoconhecimento. Mas o bom é que o universo ele vai mandando para a gente pessoas que realmente precisam estar ao nosso lado, né, naquele momento, daquela forma. Então, as pessoas elas vão automaticamente ou se aproximando ou se distanciando. E é algo muito natural. E aquelas que estão se distanciando, dali a um tempo elas começam a se aproximar de novo. Porque, é como eu disse, elas veem o teu resultado. Então, não é mais loucura aquilo que no começo eles pensavam que era. Porque hoje a gente está muito mais calma. Não é só o resultado financeiro, é o resultado geral, é a alegria, é o nosso bem-estar, principalmente quando você se sente realizada profissionalmente. Então, isso é tudo. E essa gama do teu resultado é que faz com que eles olhem para você de uma maneira diferente. E aqueles que não voltarem, pessoal, nesse processo, ó, só agradece porque não era para estar perto de É, ti mesmo, né? Então, porque não era para fica ter saído apegado mesmo. nisso. Agradece que cada um vai ensinar uma coisa na nossa vida. Conforme a gente eleva a nossa frequência, as pessoas que estão vibrando um pouco mais baixo vão se distanciar. E eu tenho certeza que você não vai querer ficar ali acompanhado de alguém que está sempre te puxando para baixo, né? Aceita,
vai seguindo o teu caminho, que essa outra pessoa ela vai ter o próprio processo dela de despertar e vai depender dela, né, a forma como vai ser. Não tem a responsabilidade, né, não fica assumindo a responsabilidade pelo processo do coleguinha, né? Você tem que focar no teu, porque é o teu que vai inspirar o teu filho, o teu marido, tua mãe, né? Teus amigos, eles vão ser inspirados pelo teu próprio movimento. É que nem lá do avião. Se você ficar tentando colocar a primeira máscara no outro, tem muita mãe, né, que chega, que precisa ajudar meu filho, que tem que resolver a vida do meu filho, não sei o quê. E esquece que o filho está sendo um reflexo das atitudes dela, independente da idade que tem o filho, né? Às vezes, o filho já é um marmanjo, não sai de casa. Mas você está permitindo que ele se veja como um homem, como uma mulher já adulta, ou você ainda está tratando como uma criança e tem uma necessidade de não ter o teu ninho vazio, de modo que esse filho, essa filha se sacrifique para poder te satisfazer nas tuas necessidades inconscientes. E no começo desse processo a gente acaba também tentando, até por falta de conhecimento, porque tá muito no começo, você acha tão bom aquilo que você quer aquilo para todo mundo. Aí você começa a puxar, falar pai, mãe, irmão, prima, tio, nossa, isso aqui é muito bom e que não sei o quê. E a pessoa não tá pronta para receber aquilo. Não tá naquele nível de consciência que você está. Então você não muda ninguém, né? As pessoas, elas mudam por conta própria porque vem o resultado em você. Então faz o teu, segue o teu caminho, continua no teu autoconhecimento ali, né, o teu interno, que o externo ele muda quando você consegue mudar o teu interno primeiro. E automaticamente essas pessoas que você quer tanto, que entendam, que tenham essa consciência, assim como você está tendo agora, elas vão vir como um imã. Eu falo que é um imã porque é mesmo. Exatamente. E entender também, gente, que às vezes, para que você consiga fazer essa mudança interna, a vida vai fazer algum movimento de que você se afaste, que você vá para um outro ambiente onde seja possível esse florescimento da tua alma, entende? Vai ser algo às vezes momentâneo, às vezes você vai acabar ficando por esse outro ambiente mesmo, né? E na minha época eu acabei indo para fora do país, passando lá 2 anos, um período mais sabático para a descoberta de quem eu era. E na época, né, eu pensava assim, nossa, não tinha condições, né, financeiras. E as coisas foram surgindo de modo que eu consegui fazer esse movimento de ir embora, porque era o que eu precisava. Eu precisava ficar longe de todas as vozes para descobrir, né, quem que eu era, ver de uma maneira diferente. O Napoleão Hill, ele fala muito sobre isso, né, na questão financeira, sobre você né, quer começar a ganhar dinheiro, então se envolva com pessoas que têm dinheiro e não fique só ali nas pessoas que estão reclamando de escassez, só te colocando para baixo, mesmo que sejam, né, da tua família. E a epigenética, ela estuda muito sobre isso, de que os teus genes, né, ali, a tua impressão genômica, ela vai sim ser alterada de acordo com o ambiente onde você está inserido. Então, muita atenção com quem você tem andado, como está a tua casa, o teu ambiente, né? Se ela é uma casa clara, se ela está te trazendo luz, se ela está te trazendo alegria, se ela está limpa, se ela está arrumada, porque a bagunça do teu externo, ela reflete no interno e vice-versa. Então, um ambiente organizado é chave para a mudança de vida também. Começa por aí. O limpar a casa fora, arrumar o guarda-roupa, vai sim afetar no arrumar as tuas próprias emoções e pensamentos. É o que a gente falou antes da ambiência, né? A gente realmente, né, vê quem está à nossa volta. São pessoas que nos colocam para baixo, nos colocam para cima. Independente se é um grau de parede, tem pessoas que a gente já identifica, né, e consegue se afastar. Tem uns que você tem que ver todo dia, né? Mas é aquilo. Coloca um cristal no umbigo, né? Faz ali uma proteção, pensando assim, cria uma bolha para aquela pessoa tomar um banho de descarrego depois, dá uns cortes, porque tu não é obrigado a ficar captando esse lixo emocional de terceiros, sabe? Às vezes a gente tem que ser um pouco mais duro, até mesmo com mãe, com irmãos, de colocar alguns limites, de falar, olha, eu preciso de um tempo para mim agora. Isso é vital. E às vezes essas pessoas elas vão ficar tristes, vão ficar bravas ali naquele primeiro momento, mas
elas vão compreender depois, entende? Você tem que olhar nesse momento de despertar para você. Eu sempre falo que é meio que a síndrome da boazinha, né? Tudo a gente aceita, tudo a gente engole e a gente acaba não dando limite para as pessoas, mesmo que sejam pessoas, né, de pai, mãe, irmão, marido, a gente tem que estar bem com a gente primeiro para depois poder servir outras pessoas. Então, se todo dia eu recebo uma carga, né, de energia negativa, de pessoas que reclamam, de pessoas que me colocam para baixo, como que vai fazer sentido eu ajudar outras pessoas se eu estou ali com 200 quilos nas minhas costas? Então, Exatamente. realmente, a gente precisa filtrar as pessoas que estão ali à nossa volta. Exatamente. Ana, nosso tempo está acabando aqui já. Então, E muita gratidão por essa conversa. Eu acredito que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Vocês que nos assistiram, meu muito obrigada. Compartilhem, né, a live, vai ficar disponível nos nossos perfis, então compartilhem com seus amigos, porque é importante as pessoas compreenderem essa divergência, né? Que às vezes elas se frustram até de, mas eu estou buscando, estou buscando, estou buscando, mas está buscando o autodesenvolvimento e não o autoconhecimento, e é por isso que não estão chegando os resultados que ela anseia. Então, deixo aqui a tua palavra final. muito obrigada, gostei muito desse bate-papo. Realmente era isso que nós tínhamos, né, para compartilhar, que as pessoas entendam que existe sim um processo, existe, né, a primeira escolha é o autoconhecimento, é se conhecer primeiro, para depois vir o autodesenvolvimento. Saber o que gosta de fazer, como você quer ajudar e servir, qual é o seu talento natural. Então, você precisa se conhecer primeiro para poder se desenvolver depois. E espero que quem nos assistiu tenha gostado. Curta, compartilhe. Eu, a Dalita, a gente está sempre compartilhando conteúdo bacana para vocês, de uma maneira mais leve, clara, para quem eu, né, no meu perfil, para quem está começando agora o autoconhecimento, de uma maneira que eu passo, porque é a maneira como eu lido todos os dias. Então, eu agradeço demais a oportunidade e estamos aí. Para o que eu puder servir e contribuir, só me chamar. Exatamente. Estamos aqui a serviço, sempre disponíveis para vocês, né? No meu trabalho aqui, às vezes eu coloco algumas coisinhas mais profundas para ajudar também os coleguinhas que já têm uma caminhada um pouco avançada e se sentem perdidos, da mesma forma que quem está iniciando, porque às vezes tu chega em determinada fase do caminho e, opa, agora para onde eu vou, né? Então, nesses últimos 10 anos, eu me aprofundei muito, mergulhei nas minhas sombras, valendo, sem medo do que eu ia encontrar. E hoje eu posso dizer que eu vivo muito da minha verdade mesmo. Hoje eu vejo o quanto o autoconhecimento faz, né, diferença na minha vida. E eu tô sempre buscando mais e mais e mais, com sede. Às vezes eu falo assim, não, vamos dar até uma pausada agora, porque tá sendo demais. Tem que dar uma acalmada para o corpo também aguentar as transformações que vêm junto, que o corpo ele precisa conseguir absorver toda essa mudança, né? E então me coloco aqui disponível para te auxiliar, te guiar nessa jornada tão linda e tão desafiadora, mas que vale a pena. Muito obrigada, gente, e uma boa noite para vocês. Um beijo, beijo. Obrigada. Tchau, tchau.